A paz, queridos, estamos aqui mais uma vez para compartilhar esta sabedoria, este conhecimento de Deus, que com certeza faz bem para todos nós, alimenta nosso espírito e nos conduz para mais perto de Deus. Estamos aqui agora no capítulo 17, 18 de Gênesis. E no capítulo 18 de Gênesis, como em cada capítulo da Bíblia não dá para fugir disso, há sempre uma revelação de Deus, há sempre algo novo de Deus para nós. Então vamos refletir mais uma vez sobre a palavra. Aqui no capítulo 18, Deus aparece para Abraão. E agora já é Abraão, porque vocês lembram que no capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão. E a presença de Deus aqui para Abraão é para confirmar as promessas. A primeira coisa que nós temos aqui é a humildade de Abraão. Abraão reverencia a presença de Deus. Abraão se prostra perante a presença de Deus. É um homem diferente, um homem resignado, um homem voltado para o Senhor, transformado pelo próprio Senhor. O que nós podemos, na verdade, analisar também aqui de Abraão, querido, é o serviço de Abraão. Abraão se prostra reverentemente e Abraão serve aqueles três homens. Havia ali a presença do Senhor e haviam aqueles três homens. E aqueles três homens foram bem servidos, foram alimentados, foram recebidos com hospitalidade, foram recebidos com comida, com conforto. A pessoa vem de longe, com os pés sujos, com as suas debilidades, caminhando. Eu acredito, queridos, que sempre Deus vai requerer dos teus servos um serviço para a manifestação da sua graça, para a manifestação do seu poder. Sempre há um serviço. E nesse momento aqui, Abraão pega da melhor carne, pega da melhor refeição, do melhor pão, da melhor bebida para servir e coloca ali para servir. E destaco aqui que Sara esteve em todo momento cooperando neste serviço, juntamente para receber aquela presença. Então, de fato, aqui, um homem de Deus precisa, uma mulher de Deus precisa ser hospitaleiro. Em Hebreus cita aqui, homens de Deus, com a sua hospitalidade, receberam anjos em sua casa. Você pode receber um anjo na sua casa, pode receber Jesus na sua casa através da hospitalidade. Na verdade, Jesus falou que quando nós recebemos um dos pequeninos, nós o recebemos. Pode acreditar que a sua hospitalidade, seu serviço nunca fica em vão no Senhor. O fato que marca aqui é a confirmação da promessa. Deus aqui confirma no versículo 10 e diz assim: disse um deles, certamente voltarei a ti daqui um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Querido, o quadro montado ali é de tristeza, é de incapacidade, é de falta de possibilidade.
havia uma impossibilidade. Nós vemos aqui, na verdade, um momento de Sara em que ela não acreditava mais, não que ela não acreditasse em Deus, mas que ela não acreditava mais que aquilo poderia se realizar na vida dela, a saber, ela ter um filho. Mas, e ela riu no seu íntimo, e ela ficou de fato muito triste, porque não via mais a possibilidade de ter esse milagre. Eu quero dizer a você que isso acontece conosco, só pode acontecer com qualquer um, né? Os anos vão se passando e a pessoa vai vendo que chega um momento em que não é possível, aos olhos humanos, aquilo acontecer. Maria também fez esse questionamento diante de Deus, da possibilidade dela ter um filho, se ela ainda não tinha contato com um homem. A mãe de João Batista também fez esse questionamento, na verdade o pai de João Batista fez este questionamento. Aqui, na verdade, se manifesta a graça, a misericórdia, o poder de Deus, em que, vendo a impossibilidade, porque Sara já havia cessado o seu costume, mas o anjo fala: ano que vem eu virei e Sara terá um filho. E ela riu no seu íntimo. E daqui a pouco o homem de Deus fala com ela e diz: você riu no seu íntimo. E revelou para ela que ela riu, para acender no coração dela o temor de Deus, porque ali estava uma manifestação de Deus, anjos do Senhor. E logo a seguir, quando o anjo vai embora, aqueles 3 homens vão embora, e a manifestação do Senhor também, eles falam entre si: poderemos esconder alguma coisa de Abraão? E aí eu quero destacar uma coisa, que Abraão era um homem que andava com Deus, que tinha amizade com Deus, e Deus não podia esconder nada dele. Se nós, na verdade, desenvolvermos essa amizade com Deus, chegará um tempo em que Deus irá nos contar, irá compartilhar conosco os acontecimentos do mundo, os acontecimentos. Se nós estivermos atentos à palavra de Deus, ao que Deus fala, e andarmos com Ele, Ele não vai nos esconder nada. E é bom que nós cultivemos esse relacionamento com Deus, para que nós possamos ter a revelação dEle desse período, dessa época, e não andar por vista, andar por olhos, andar por olhar pela nossa análise, mas nós temos que ter a análise de Deus desses fatos. Eu quero passar para você que Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão intercedeu. E Abraão falou com Deus: Senhor, se houver 50 justos, e o Senhor: se houver 50 justos, não destruo a cidade. Mas Senhor, se houver 40 justos, e Deus: não destruirei a cidade. Mas Senhor, se houver 30, não destruirei. Mas Senhor, se houver 20, não destruirei. E aqui ele acaba: disse ainda Abraão: não se mire o Senhor se lhe falo mais uma vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor de 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. O fato é que se tivesse 10 justos ali, ainda assim Deus não iria destruir aquela cidade. A misericórdia de Deus é tão grande, mas tão grande, queridos, que mesmo mediante uma quantidade mínima de justos, Deus não destruiria a cidade. A questão é que a Bíblia diz que não há um justo sequer. Ninguém que possa ter cumprido as exigências divinas para que nós vivêssemos em paz. Mas o fato é que Sodoma e Gomorra chegou a um limite tal de maldade, de pecado, e que Deus não poderia mais suportar. Chegou o momento do fim daquela cidade. E aí, mesmo Abraão intercedendo, nós vemos que Deus se retira e o julgamento parece iminente. Eu quero dizer a você que esta terra
está aguardando o momento do julgamento. Este momento acontecerá quando o nível de pecado chegar a um ponto tal em que Deus ele coloca um limite. Esse é o limite. A nós cabe fazer como Abraão, estar em contato com Deus, estar intercedendo por este mundo, para que Deus possa intervir e salvar aqueles que puderem ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe você e mantenha o seu caráter como o de Abraão, um caráter que anda com Deus, que serve a Deus, que humilha-se perante o Senhor, para que você seja cheio de Deus.